Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil, e aqui é o lugar certo. Pessoal, hoje a gente recebeu uma questão lá do Rio Grande do Sul, a nossa amiga Hariza, parece Raíssa, mas é Hariza. E ela pergunta para nós o seguinte: se os textos sagrados forem escritos por código, qual seria a interpretação correta da passagem do bezerro de ouro? Vamos lá. Minha amiga Hariza, aqui a gente tem uma questão importante, antes de mais nada, que é compreender que quando eu digo que existe um código na Torá, na Bíblia, não se trata apenas única e exclusivamente de um vocabulário diferente. Entende? Quando a gente fala que a coisa está escrita e eu não posso fazer apenas e tão exclusivamente a interpretação literal, é para que a gente entenda que nos outros níveis de interpretação da Torá, a coisa vai aprofundando e vai se tornando tão excelsa que, se a gente não tiver uma certa compatibilidade espiritual, a gente simplesmente não alcança o significado verdadeiro daquilo que está contido. Portanto, todo o estudo da Kabbalah que se propõe a interpretar os níveis mais profundos da Torá, ele não é apenas um mero estudo racional ou intelectual, que começaria, digamos assim, pela decodificação daquilo que está na Bíblia, como se fosse a tradução do símbolo que está representado na forma literal no texto. Espero que eu esteja conseguindo aqui ser claro. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja, o código, né, ou as outras interpretações que existem no texto bíblico, eles dependem da nossa profundidade espiritual. E a ideia de estudar Kabbalah é justamente que, através do estudo da Kabbalah, se adquire essa profundidade espiritual, e quão maior for esta profundidade, maior vai ser, ou mais sublime vai ser, a interpretação que a gente tem do texto bíblico. Então a gente não pode simplesmente traduzir uma coisa por outra como se fosse meramente uma linguagem diferente. Então, assim, uma coisa é eu saber que mesa em português chama mesa, mas que em inglês chama table. Entende? Eu posso saber que cachorro é uma palavra que a gente usa para um animal doméstico em português, mas que em japonês é inu. Né? Inu é cachorro em japonês. Quando um japonês falar inu, se eu conheço essa palavra, imediatamente eu sei que é um cachorro e termina ali a minha relação com aquilo que eu estou lendo, estudando ou ouvindo de outra pessoa. Agora, com a Kabbalah, com a Bíblia, com a Torá, é alguma coisa muito mais profunda, muito mais complexa do que meramente uma tradução de símbolo. Para tentar fazer isso aqui mais claro, imagina aqui o seguinte: se você pega uma criança e tenta explicar um determinado princípio para ela, e esta criança não tem o repertório interno para compreender esse princípio, mesmo que você utilize durante a sua explicação um conjunto de palavras que a criança conhece e domina, isto não significa que, apesar de conhecer as palavras que você utilizou na sua explicação, que a criança vai compreender o sentido mais profundo da coisa. Então, pensa assim comigo. Tem um exemplo que eu já devo ter contado aqui em alguma ocasião. Uma vez eu estava dirigindo o carro com a minha filha, e na ocasião ela tinha lá uns 4 anos de idade. Então ela já tinha um vocabulário razoavelmente sofisticado até então, né? E estava ligado o equipamento de som lá, o dispositivo de som do carro, e tinha uma música tocando, uma música do André Abujanra, não sei se vocês conhecem. E num determinado ponto da música ele dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente, balela, porque o homem vai ficar cego e banguela. Tinha essa frase: olho por olho, dente por dente, balela, porque o homem vai ficar cego e banguela. E aí a música prossegue, né?
O que acontece a partir daí? Veja, é uma frase simples, que qualquer adulto, com seu repertório, consegue interpretar que ele está preconizando que não se deve exercer a vingança, né? Que a vingança acaba prejudicando os dois lados, né? Que a gente deve abrir mão da vingança. Olho por olho, dente por dente, balela, porque o homem vai terminar cego e banguela. Entende? Nessa frase curta, qualquer adulto consegue interpretar que ele não está falando sobre dentes e sobre olhos. Ele não está falando sobre pessoas banguelas, pessoas desdentadas, mas ele está falando sobre a ideia de que a vingança não é positiva nem para um lado nem para o outro. Acaba gerando mais violência e as pessoas acabam sendo ainda mais prejudicadas. Independente da ideia que eu tenho a respeito dessa afirmação da música, ou que você, ou qualquer um que está nos ouvindo tem a respeito da música, todos nós sabemos que a mensagem é essa. Não importa se a gente concorda ou não, mas a mensagem é contra a ideia de vingança. Pois bem, a minha filha estava no carro, ela conhece todas essas palavras e ela começou a dar risada no banco de trás. Eu falei, por que você está rindo? Porque ela começou a imaginar um cego desdentado, provavelmente em alguma situação engraçada, e embora ela conhecesse todas as palavras desse pequeno trecho da música, a interpretação que ela fez com a sua falta de repertório de adulto foi que a música estava contando algum tipo de piada, tentando descrever alguém de forma engraçada, alguém que era ao mesmo tempo cego e desdentado. E aí ela começou a rir, porque a ela pareceu alguma coisa jocosa, alguma coisa engraçada, e ela começou a dar risada. Isso é uma história real, isso aconteceu assim mesmo. Entende? E por que isso acontece? Se ela conhece a interpretação, ela conhece o significado de todas as palavras que foram ditas nesse trecho. Porque ela não tem o repertório interno, ela não tem a quantidade de informações e vivências internas que consegue interpretar de uma outra maneira, de uma maneira abstrata, de uma maneira figurada, aquilo que foi dito. Ela só consegue fazer a interpretação literal. Entende isso? Então, da mesma forma, ou seguindo a mesma regra, se a gente for procurar a tradução dos símbolos da Torá, isso talvez dê para nós assim uma outra noção do que é a verdadeira mensagem do Criador para a humanidade, uma noção um pouco melhor do que a que a gente tem, mas não muito melhor, porque para poder alcançar o verdadeiro significado mais profundo da Torá, que é chamado Sod, que é o significado traduzido pela Kabbalah, precisa necessariamente estar estudando Kabbalah, adquirindo um repertório espiritual interno para poder, no momento em que o símbolo for traduzido, fazer algum sentido para nós. Senão, não só vira uma coisa de vocabulário como table e mesa, mas pior até do que isso, a gente corre o risco de tirar o valor que verdadeiramente tem na mensagem do Criador para a humanidade. A gente corre o risco de repente achar uma coisa bacaninha, olha, nunca tinha pensado sobre esse ângulo, ou até de interpretar coisa distorcida de uma maneira errada. Tá bom? Então, dito tudo isso, normalmente a ideia do bezerro de ouro é interpretado como um ato de idolatria, né, onde o povo, com a ausência de Moisés durante algum período, né, Moisés se ausentou porque estava em cima do monte, em contato direto com o Criador, e o povo ali, achando que Moisés não ia voltar, que eles não tinham esperança no deserto, resolveram criar um bezerro de ouro e voltar para o Egito. Então isso é interpretado normalmente apenas como uma heresia da idolatria, como a ideia de retomar o costume antigo da vida que eles tinham durante a escravidão no Egito. O que eu consigo dizer aqui agora, para quem não está estudando, imagina o seguinte, é muito mais do que isso. E o que a gente consegue dizer é o seguinte: esta vivência ou esse comportamento do bezerro de ouro, ele representa forças no interior da sua alma que tendem a puxar você de volta para os desejos do seu ego. E é exatamente esta força do bezerro de ouro que impera no nosso mundo atualmente. Porque, no geral, as pessoas deste planeta estão vivendo esta fase do bezerro de ouro porque elas não conseguem ir adiante na sua espiritualidade. É por isso que a Kabbalah é tão importante
nesse momento da nossa existência. Porque as pessoas não estão conseguindo mais, muitas não estão conseguindo mais encontrar respostas na sua religião. Muitas estão percebendo que parece que a coisa não decola. Aquelas que ainda estão procurando o Criador de alguma maneira, e outras estão completamente absorvidas, digamos assim, nas danças que foram feitas ao redor do bezerro de ouro e na bebedeira. As pessoas estão simplesmente vivendo a sua vida como animais, vivendo simplesmente a vida através da sensação. Todo mundo se tornou hedonista. Né? E aqueles que estão buscando alguma coisa na religião estão completamente desolados, em grande parte, sentindo que falta alguma coisa que ainda não chegou a eles. Então, o momento que a gente vive hoje é o momento em que a força do bezerro de ouro está imperando. É óbvio que tem um outro sentido ainda mais profundo do que esse que eu estou falando aqui. Mas para a gente poder explicar, é quase que impossível. É mais ou menos como é que eu ia tentar explicar para minha filha que olho por olho, dente por dente, balela, é uma conclusão de alguém que observou, que parou para pensar a respeito da vingança e chegou, né, a uma conclusão de que a vingança não vale a pena porque acaba prejudicando os dois lados. Dá para tentar fazer alguma coisa assim, mas aí para ela a música perde a graça. Entende? E com 4 anos ela não entende direito o que é vingança, ela vai achar que é a raiva, né, que é o revide, simplesmente. Entende? Para ela poder entender o sentido real daquilo que está na música, ou para nós podemos entender de uma maneira mais verdadeira a simbologia, vamos chamar assim para ficar mais simples, daquilo que representa o bezerro de ouro, a gente primeiro precisa conectar esse bezerro de ouro, encontrar ele dentro da gente, e aí imediatamente, se a gente interpretou isso da maneira correta, de uma forma interior, a gente rapidamente vai querer sair disso e seguir aquilo que representa Moisés e Arão. Tá bom? Muito obrigado. Continue mandando suas perguntas aqui para a rádio ou continue acompanhando a gente aqui no YouTube. Se você quiser enviar suas perguntas, basta fazer um clique no banner, enviar suas perguntas para o WhatsApp da rádio, para poder conhecer mais o nosso trabalho e começar a estudar conosco, basta fazer um clique no banner do programa da rádio que você vai direto para o nosso site. E se você está acompanhando a gente pelo YouTube, não deixa de fazer o seu comentário, curtir e compartilhar. E principalmente encaminhar esse vídeo para as pessoas que você conhece, que você gosta e que você sabe que querem aprender a espiritualidade. Querem conhecer mais sobre a Cabala Autêntica. Muito obrigado e até o nosso próximo programa, Cabala em 10 minutos.